Olá, amigos, boa noite. Vocês estão acostumados a ver o Batata Quente todas as segundas e quartas, sempre às 8h30 da noite, aqui na plataforma digital do Focus Brasil, especialmente na página Focus Brasil do Facebook. Mas o fato concreto é que toda vez que haja um assunto premente, importante, inadiável, como é a questão desse momento dos protestos em todo o país, falo país Estados Unidos, onde nós estamos baseados, contra a violência contra os negros, contra novas e poderosas demonstrações de um Estado absolutamente caótico em que se encontra a harmonia de convivência na América. A gente não poderia deixar de abrir sessão e fazer nessa sexta-feira, dia 5 de junho, uma edição especial do Batata Quente. E hoje a gente fala de um tema que parece piada, que uns séculos depois da abolição da última escravatura, que infelizmente o último país do mundo a abolir a escravatura foi o Brasil, embora o assunto hoje aqui não seja racismo no Brasil, mas todos que estão aqui são brasileiros, a gente tem que conviver com uma chaga, com uma ferida que não cicatriza, que é a ferida do desrespeito à raça, à etnia, a orientação sexual, enfim, o preconceito de uma maneira geral, mas que de forma muito mais historicamente grave se direciona contra os afrodescendentes aqui nos Estados Unidos. Portanto, o Batata Quente hoje fala de racismo, a ferida que não cura, e traz 5 brasileiros com convivência nos Estados Unidos, alguns com muitos anos, como eu, décadas vivendo aqui, mas que todos os 5 são afrodescendentes. Todos os 5 têm histórias para contar. E vão contar essa noite e vão debater o que eles pensam e como eles veem esse momento, mais uma vez, de grande tristeza, mas também de despertar para a necessidade premente de mudanças e decisões. Conosco esta noite, ela que é uma grande estrela da música brasileira no exterior, uma luz de talento do Rio de Janeiro, a nossa muito querida Sônia Santos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pela oportunidade. Sônia, rapidinho, como você vê essa situação de racismo nesse momento nos Estados Unidos? Acho muito triste, muito deprimente, muito embora eu tenho que celebrar que muito mais cabeças estão sendo iluminadas para ficar ao nosso lado, porque o racismo, como já dizia o Rod ainda há pouco, não é somente não é só racial, é racismo quanto ao gênero, quanto a isso, você pensou diferente, estou contra. Esse radicalismo é que precisa ser banido totalmente. Nós precisamos acreditar que juntos é que nós fazemos as mudanças. Elas começam dentro da gente, sim, mas só juntos a gente pode fazer alguma coisa. Doses isoladas não funcionam. Muito obrigado, Sônia. Ela acabou de se referir ao Rod, ele vem de Toronto, ele é o diretor-geral do Focus Brasil em Toronto, é um produtor e é também um brasileiro extremamente engajado em lutas sociais e humanitárias. Boa noite, Rod Silva. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado por estar ladeado de negros lindos, ativistas, e o tema é mais do que atual. Infelizmente, é mais do que atual. 13 de maio de 1888 não foi suficiente para abolir o racismo em todos os seus âmbitos, mas estamos aqui para ajudar isso. Bom, obrigado, Rod. Conosco está ela, que é uma empresária e uma integrante de um grupo que não conhecemos até pouco tempo, que ficamos muito felizes de saber da existência dele. Ela está em Washington, D.C. nesse momento, conversa conosco, ela é Mônica Costa, empresária. Boa noite, Mônica. Boa noite, é um prazer estar aqui entre tantas pessoas maravilhosas. Obrigado por me ter. Estou aqui representando também o Grupo Quilomba, que é um grupo de mulheres negras nos Estados Unidos, mulheres negras brasileiras nos Estados Unidos. E você tem algo a dizer sobre esse momento, assim, bem rapidinho, Mônica? O que é que Sim, esse momento está lhe despertando? Eu estou presente para o fato de que o racismo é a verdadeira pandemia. E, infelizmente, muito triste
pela perda de tantas vidas, para chegarmos ao ponto de realmente termos que olhar autenticamente para esse verdadeiro câncer que já nos come e nos corrói há séculos. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Mônica. Quem está conosco aqui também, é um prazer enorme receber, é o professor, bailarino, coreógrafo, que vem da Bahia, como eu, é meu conterrâneo, mas está falando da Flórida, que, aliás, nós temos um painel hoje em vários pontos do país. É o nosso muito querido professor Augusto Sociedade. Boa noite, Augusto. Boa noite, Carlos. Muito obrigado por ter me convidado. E é um prazer estar aqui com todos vocês, participando. Boa noite a todos. Bom, só tem dois morenos claros nesse painel, porque na minha terra é assim, a Bahia ajeita todos os conflitos com carinho. Então, tem moreno claro, tem moreno escuro, tem moreno médio, tem sarará meu. São 50 tons de moreno para poder acomodar todo mundo, né? Então, está aqui comigo esse meu carioca amigo, que é moreno claro, né? Porque a gente não pode ter a petulância de chamar ninguém no Brasil de branco, né? Beto Moraes, jornalista de Boston, que está falando agora diretamente de Orlando. Boa noite, Beto. Boa noite, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Mais uma vez, agradecer a você pelo convite e para falar de um tema que é importantíssimo, sobretudo porque a gente vê cair essa máscara da polícia americana, essa máscara de nazismo que eles têm, e que transformaram esse episódio todo de racismo aí num verdadeiro hitlerismo que a gente vive aqui. Engraçado que você tocou desse ponto. Nós que viemos para os Estados Unidos por razões mais até ideológicas do que qualquer outra coisa, sempre imaginamos a sociedade americana como, apesar de todos os conflitos, uma sociedade campeã da justiça, campeã da lei, onde a lei reinava. Parece que nos últimos anos os Estados Unidos está parecendo cada vez mais o Brasil, não é, Beto? Olha, com toda certeza mesmo. A gente tem dois presidentes que são muito semelhantes, muito próximos, muito parecidos. A gente vive problemas muito semelhantes e a gente vê um país como esse aqui, que no Brasil, 2, 3 semanas atrás, morreu um menininho, João Pedro, no Rio de Janeiro, assassinado pela polícia, e não ecoou tanto como o caso do George Floyd aqui. Lá foi um assassinato também, um tiro em cima do menino pequenininho, de 9 anos, e que morreu. Aqui, só que a potência desse país também faz potencializar tudo isso aí. O que aconteceu com o George Floyd era mais do que evidente que uma hora iria acontecer. Esse país aqui sofre. São 13% apenas de negros, segundo o censo. Eu olho para as ruas e não consigo acreditar que esse número do censo seja real. Ou então esconderam uma boa parte. Esse país ele tem uma forte presença dessa supremacia branca, que é ridícula dos pés à cabeça, com grupos de extermínio, com grupos que compõem. E hoje, alimentado por um presidente que, desde 2016, prega o ódio nesse país. Ele prega que todo mundo se odeie. Os imigrantes têm que ser odiados, os negros têm que ser odiados, os índios têm que ser odiados. Eu não sei quem ele quer que seja amado nesse país. Porque existe desculpa interromper, Beto, mas existe uma lógica nisso. Existe toda uma sistemática para você reinar na divisão. Se você coloca todo mundo contra todo mundo, você não tem ninguém lutando pela harmonia, você reina em cima do caos. Mas eu quero perguntar a vocês agora, eu vou jogar a primeira batata quente no colo de vocês e no colo logo da ativista do Quilombo, logo no colo dela. Esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, já se viu o protesto várias vezes. E os protestos não deram em nada. Os protestos não mudaram a legislação, não mudaram a lei, ficou sendo mais uma constatação de que a mobilização popular não está mais sendo levada tão a sério como era levada antigamente. O que é que esses movimentos de agora podem ser diferentes, Mônica? Eu creio que a diferença, eu ouvi num relatório, é que, comparando o Holocausto, comparado com a escravidão, o Holocausto foi filmado e a escravidão não. Então, o Holocausto, em proporção, você veria que, né, morreram bem menos pessoas do que na escravidão,
mas o Holocausto, por ter sido filmado, teve uma maior repercussão. Um impacto muito maior, né? Um impacto bem maior. Então, a diferença agora é que estamos podendo, cada um com uma câmera nas suas mãos, em forma de celular, estamos podendo documentar e mostrar o que várias vezes falaram para a gente, quando queríamos explicar o que estava acontecendo, que era mimimi. Então, você vê o ponto, como o Beto trouxe a respeito da polícia nazista que existe aqui nos Estados Unidos, é que chegou a um ponto de acharem que estão acima da lei, que estavam vendo que estavam sendo filmados, e ainda assim seguiram com a atrocidade e o crime, o assassinato de George Floyd. Então, finalmente, e no momento perfeito, um momento de pandemia, porque na maioria das vezes as pessoas estavam cansadas, alguns viram, outros não viram. Não, estamos todos ali em sítio, em casa, devido ao Covid-19, e pudemos todos, o mundo inteiro, ver a barbaridade que o racismo aqui apresenta. Diga, Sônia. O mundo inteiro pôde ver a covardia de quem é a base da pirâmide, mas que não tinha voz e que agora passa a ter. Agora, o ponto é nós nos utilizarmos desse instrumento, entende, que é a internet, que é uma câmera em cada mão, como disse a Mônica, e a gente fazer com que realmente as coisas andem. É como Obama falou ontem, eu fiquei encantada com o discurso do Obama. Como ele disse ontem, a mudança, vocês, jovens, têm agora nas mãos a oportunidade de fazer melhor do que nós fizemos. Entende? Porque o Dr. King, ele era um jovem também quando foi ativista e quando foi baleado, quando morreu por essa causa. Já agora nós estamos pegando de um ponto um pouco mais à frente. Agora, será que precisa alguém mais ser baleado? Mais ainda, na frente do mundo inteiro, como tem sido? Espera aí um instantinho só. O que é que você acha disso, Augusto? Augusto, libera seu microfone, por favor. Tá? Você acredita que muito mais sangue vai ter que ser derramado até que se consiga um pouco mais de justiça? Olha, eu espero que não, né? Mas, na verdade, eu acho que uma das coisas que a gente tem de se conscientizar é que o que a gente precisa pensar é em políticas, é em legislações, é em leis e apertar o cerco nesse sentido. Eu acho muito importante o protesto que está sendo feito, eu acho que a juventude está lá mostrando essa força, é extremamente importante, mas a gente precisa pensar também em termos longos, né? Não só no termo curto. Eu acho que o impacto do que aconteceu e essa reação é extremamente importante porque mostra a todo mundo onde que nós estamos e como estamos sendo afetados, mas a gente não pode perder o sentido do futuro, de lá na frente, e como fazer com que essa mudança tenha atinja de uma forma longa, né? Então, eu acho que a gente... E seja efetiva, né? Efetiva. Eu acho que a gente precisa começar a pensar desde já exatamente em políticas, em formas, regras que devem ser mudadas, né? Em legislações que precisam... Tem uma ideia, pelo caminho da Mônica, porque nós vivemos num mundo capitalista, o que manda é o dinheiro. Então, o que precisa acontecer? Valorizar, por exemplo, o negro tem que ter mais e mais dinheiro. Valorizar. O negócio é de negro, então eu vou prestigiar. O negócio eu só vou fazer um adendo. Pois não? Mais dinheiro, mais peso político, votar mais, votar em candidatos que defendam os seus interesses. Eu não vejo, por exemplo, Sônia, eu vou passar a perguntar para Beto Moraes, que acompanha muito a política americana, e eu sei que ele acompanha. Honestamente, Beto, você não acha que o Partido Democrata, que sempre foi identificado nos últimos 50, 60, 80 anos como um defensor maior dos trabalhadores, dos negros, que o Partido Democrata perdeu o bonde na relação da representatividade pelos direitos civis nos Estados Unidos? Acho que perdeu o bonde, acho que você se expressou muito bem, mas já não foi agora, já de muito tempo, porque tem muito democrata, muita gente que se esconde atrás da sigla democrata, mas que pensa de uma forma muito mais conservadora do que qualquer republicano.
Isso já é Boa. um grande problema. É verdade, isso é É verdade. verdade? É Correto. verdade. Você pega, por exemplo, eu vou pegar uma região pequena, os deputados, a State House de Massachusetts, que tem uma maioria democrata há 1000 anos. Eu nunca vi ser votado nada que favorecesse imigrantes, favorecesse negros, nada. Eles sempre fazem o mesmo tipo de voto ou sempre engavetam. O grande problema aqui é que a gente tem um voto diferente, as pessoas não saem para votar. Se todos os democratas saíssem para votar, talvez os democratas ganhassem todas as eleições e não ganham. Agora, muito por causa disso, não há uma representação que se levante e faça, olha, eu vou fazer por esse país. Como nós vimos nos anos 90, quando o Bill Clinton surgiu, e foi um fenômeno, como o Barack Obama, ele teve a faca e o queijo na mão durante 2 anos e não fez absolutamente nada do que poderia fazer, porque tinha uma economia totalmente destruída pelo George W. Bush. Hoje, a gente precisa reconstruir o país a partir de vários sentidos. Só que temos uma luta muito maior, porque hoje a gente tem que lutar contra os republicanos dentro do Congresso, a Casa Branca, que está na mão de um homem que não tem a menor noção de como conduzir o país. O americano não aprendeu que se vota em o cargo de presidente é político e um empresário não poderia estar aí só porque é um empresário, e um empresário que não mostra nem o imposto de renda. Então, a gente não sabe até que ponto é bom empresário e um cargo político, um cargo que a pessoa tem que ter sensibilidade política. Nesses anos todos do Trump, o único ato que eu senti que ele teve um pouco de sensibilidade política, e também considero isso porque temos eleição esse ano, foi quando ele deu um cheque de $1.200 para meia dúzia de pessoas e ajudou algumas empresas aí com $3 trilhões soltos no mercado. Olha o que acontece. É uma estratégia que para ele funcionou, porque hoje o resultado do desemprego caiu para 13%, 2,5 milhões de novos empregos surgiram e já começam a transformar o cara num deus de novo. Só que o país está com 108 mil pessoas mortas pelo coronavírus, tem 44 milhões de desempregados e o país está em caos. E você tem uma polícia que mata as pessoas na rua, e não são só negros, não. Ontem eles pegaram um senhor de 75 anos e empurraram, sendo filmado, como todos viram na televisão. Ele caiu no chão, desmaiou, estava em estado grave no hospital até agora de tarde, não sei como está nesse momento. Foi em Nova York esse acontecimento. Exatamente. Então, você é uma coisa absurda, é uma violência desenfreada. Deixa eu passar para a Rod agora, porque a Rod vai dar um contraponto para a gente agora. Como é a situação de relação racial no Canadá, Rod? Todos são iguais perante a lei. O Canadá... Sim, não, Rod, aqui também. Só que aqui, no caso, a prática ela é mais efetiva. Não bota glace no bolo, não. Eu quero saber como o canadense resolve, porque o Canadá é um país totalmente de imigrantes. Sim. Então, como é que eles resolvem essa questão? Eles resolvem? Resolve. Primeiro que aqui a lei ela é melhor você cumprir do que deixar de cumprir. E qualquer ato que seja de racismo, em todos os sentidos, contra gays, qualquer tipo de racismo... Qualquer tipo de preconceito. De preconceito, exatamente. Pode ter certeza. É melhor você cumprir a lei do que você descumprir. E aqui o politicamente correto ele é levado ao pé da letra. Né? Aqui não se fala ele é cego, você fala ele tem deficiência visual. Só para te dar um exemplo. Então, as leis são muito bem formuladas. Nós temos um primeiro-ministro liberal, do Partido Liberal, que está no poder, e hoje, inclusive, ele foi até as ruas da capital, Ottawa, participar, junto com os nossos irmãos negros, do protesto, porque o Canadá, você sabe, pegou aí no Canadá, nos Estados Unidos, nós refletimos aqui. Há muitos protestos aqui contra essa ação da polícia nos Estados Unidos, mas o que eu posso te dizer, em suma, é que existe preconceito, existe racismo? Sim. Mas, por favor, fique escondido, porque aqui, qualquer um denunciou, a polícia vai investigar. E se investigar, você está ferrado. Eu vou colocar uma coisa para vocês, que é uma questão muito pessoal. Eu sempre entendi essa questão, por trabalhar dentro da Bahia Negra desde muito cedo, mas desde muito cedo, vocês não têm nem ideia do quanto eu sou ligado a isso emocionalmente. Eu entendi uma coisa assim, ninguém é obrigado a gostar de preto. Ninguém está aqui achando que vai se botar uma lei, você tem que gostar de preto ou você tem que gostar de branco. A gente quer respeito. Sim. Só. A questão não seria, então, reduzindo todo esse corolário de problemas, a questão não estaria
Mônica, na educação? Totalmente. E você, no início, você havia me perguntado, muda em que, muda o quê? E o que eu estou vendo agora é exatamente essa onda dos jovens, de eles tomarem. E aí, quando o Augusto fala assim, mas como é que isso vai se parecer e tal? E eu da maneira como ocorre para mim, é que é uma coisa, está sendo algo orgânico, a partir de um choque, gente. Não é como se foi alguma coisa, uma reunião onde nós chegamos ao acordo de que devemos mudar. É dentro de um choque. E já estávamos num choque do coronavírus. Então, eu acho que esse movimento orgânico dos jovens, hoje meus filhos me passaram, eu tenho um filho de 24 e uma filha de 20, e eles me passaram alguns vídeos onde os jovens brancos estão filmando ou botando no Twitter que eles não querem mais compactuar com esse racismo institucional. Eles não querem mais, eles... Tipo assim, eu creio que será algo bem mais bonito do que as nossas gerações viram, ou que nós estamos acostumados, preparados, ou acreditamos que possa acontecer. Então, e outra coisa que eu gostaria de trazer, o Beto estava falando a respeito que fizemos um erro pelo Trump ser empresário. Eu não acho que é porque ele é empresário, é porque ele é um empresário que está roubando todas as informações possíveis. Ele pegou no pé do Obama porque não mostrava a certidão de nascimento e ele não mostra o imposto de renda. É hipocrisia. E é isso que a maioria do pessoal da nossa geração e antes faziam, né? Os grandes feudais, a mentira, é o enrolation. É a manipulação de tudo, né? Mas Sim, Sônia levantou o dedinho ali. Vamos lá, Sônia. Então, eu queria só para reforçar, a Mônica vai chegar. Quando vai chegando no ponto que eu estou querendo que ela chegue, ela para. Ela vai crau, ela vai. Eu quero que ela fale da questão do poder da grana na mão dos pretos. Eu quero. Então, mas olha só, aí o racismo institucionalizado aqui nos Estados Unidos, gente, vamos combinar. Uma pessoa indocumentada que chega aqui nos Estados Unidos, em 2 a 3 anos, ele vai fazer mais dinheiro do que um preto americano. Porque o branco americano vai dar emprego para os imigrantes, todos os imigrantes, antes de dar para o negro americano. Eles vão dar empréstimo para a sua casa própria com o Tax ID para um imigrante antes de um americano negro. Então, muitos de nós, até mesmo nós, somos beneficiários desse racismo institucionalizado contra o negro americano. E não, então, existe até... Então, você disse que não é contra o negro em geral, quer dizer, o negro americano seria a classe mais baixa na preferência de qualquer tipo de oportunidade. Isso, e não que nós não soframos racismo, mas eles, com certeza, é mais ainda, porque até tentam falar, mas vocês não são igual os negros americanos daqui, eles são piores, eles são preguiçosos, eles são... Mas me permita, Mônica. Mas peraí, o Beto está ali esperando um pouquinho, eu preciso ouvir o que ele vai falar. Diga aí, Beto. Eu tenho testemunhos... Peraí, só um instantinho, Beto. Vai lá, Beto. Só para completar o que a Mônica estava falando, que eu talvez tenha me expressado quando eu falei do Trump por ser empresário, e falei da questão política. O presidente tem que ser político. O Trump pode ser um ótimo, podia ser empresário e político. O problema é que ele é só empresário e totalmente reacionário. Era o que eu queria deixar aqui. Eu discordo um pouquinho de você, viu, Beto? Eu acho que ele é político. Ele é político. Só que ele trouxe para a política americana o que a política tem de pior. Mas ele é político. Hitler era político. Mussolini era político. Era político. Olha, então... Sônia, desculpe, agora volta para você. Vamos lá. Sócrates disse que a política seria a mais nobre das artes. Por quê? Porque pressupõe que existe um balizamento, que é a lei. E se perante a lei todos são iguais,
então seriam brancos, negros, latinos, etc., julgados da mesma forma. Mas, por exemplo, eu posso dar um testemunho meu aqui. Eu fui presa aqui em Los Angeles porque eu não tinha dinheiro para contestar um cara que chegou aqui, meteu a serra e cortou a divisória, a divisória de árvores que havia entre os nossos dois terrenos, porque ele disse que o meu terreno estava dentro do terreno dele, um 1 foot and a half. E eu, para provar, eu que comprei, que está na minha escritura, aquelas medidas, eu teria que pagar um advogado $5.000 por mês, dando um depósito de $10.000, numa ação que deveria durar de 6 a 2 anos, entendeu? Para provar que aquele espaço de terra era meu. Como é que eu ia arrumar dinheiro para pagar uma ação que, para mim, parecia que estava óbvia, está escrito no papel? Mas não, só um advogado pode lutar perante a corte pelo meu direito que estaria garantido se a lei fosse igual para todo mundo. Independente de dinheiro, eu deveria ter assegurado o meu direito de ter a minha propriedade intocável. E você acha que isso aconteceu fundamentalmente por conta de você ser negra? Porque eu sou mulher e porque eu sou negra. Porque se tivesse um macho aqui, naquela hora, que ele chegou com a serra para derrubar as árvores, ele não teria feito isso. Ainda mais que... E ele é um imigrante, é da Síria, e no país dele eu fiquei sabendo que ele me tratou a mim e a Ana também, que é minha sócia, minha companheira, tratou do mesmo jeito, porque nós somos mulheres. Ele não faria isso. Na terra dele, mulher não vale nada. Vale menos que um cachorro. Então, ele disse, prenda ela. E o oficial, que era um preto e um branco, o branco perguntou, mas o senhor quer que prenda ela? Prenda ela. Mas prenda ela. Parece até uma piada, né? Não é? Por quê? Porque eu sou preta. Porque ele não olhou para o lado da Ana, que é alta, loira e linda. Ele, na hora de prender, ele pegou a que ele achou que era mais fácil. Eu aí pedi para a Ana, por favor, não diga nada, porque como eu tenho idade, entendeu? Talvez eu me saia melhor disso do que você. E foi assim. Eles me trataram, quando eles viram o meu jeitinho, eles me trataram... Vocês não podem imaginar. Mas de remédio para minha pressão, mas só faltaram botar tapete vermelho na delegacia. Entendeu? E depois o District Attorney e a juíza, que para azar dele, 2 mulheres, disseram, uma disse para ele, você cala a boca que você já fez muito contra a Miss Santos. E a outra disse, não faz sentido que você está protestando. E vamos encerrar o caso, porque a Miss Santos, ela é uma... Palavras da juíza. Ela é uma ativista que zela pela comunidade, porque eu tenho um trabalho na comunidade daqui. Tá, mas aí você diria que o tratamento que você recebeu seria o mesmo que um preto americano, de acordo com o tempo que você vem vivendo aqui? Você vê o preto americano recebendo esse tipo de tratamento? O que eu notei, eu achei que foi pela minha atitude de responder respirando muito, de responder a eles o que eu achava que devia responder com a calma que me foi possível, com o emocional controlado que me foi possível. Mas agora eu quero aproveitar, porque vocês já viram aí que essa a preta americana é braba. Tá certo, tá certo. Agora eu quero aproveitar esse gancho dela e eu quero que vocês me contem uma experiência que vocês tiveram na América de racismo. Você tem uma história para contar, Augusto? Nossa, várias, muitas. Escolhe uma aí. Eu vou contar uma que é inesquecível, e isso foi já tem muitos anos, que eu vim para... Eu não estava morando aqui permanentemente como eu estou agora, né? Foi um momento assim de transição. Para quem não me conhece, eu já fui estudante de intercâmbio aqui nos Estados Unidos na minha adolescência, passei um ano aqui, depois voltei para o Brasil. E em 92, 93, por aí mais ou menos, eu vim visitar um amigo que estava fazendo mestrado em Pittsburgh, e de lá eu ia para Rochester, né, para Brockport, onde eu acabei indo fazer a universidade lá depois. Eu ia passar um tempo com Clyde, Laís, essa coisa toda.
E na noite que eu cheguei, foi em dezembro, eu viajei no Natal, porque era o período que tinha passagem mais barata, então eu peguei um voo no Natal. E eu cheguei aqui. Só que eu cheguei aqui, muita neve, essa coisa toda, eu não tinha luva. E aí eu falei com ele, quando eu cheguei logo no apartamento dele lá em Pittsburgh, ele era um baiano também, negro, e estava fazendo mestrado, então eu disse assim, rapaz, eu preciso comprar uma luva. Ele, tudo bem, vamos numa farmácia que tem aqui perto de casa para comprar a luva. Nós fomos e entramos na farmácia, né? E quando a gente está lá olhando, eu aproveitar, eu acho que eu vou ver um relógio também, então eu vim, né, com essa ideia de, não, vou fazer umas compras, comprar umas coisas. Aí, de repente, eu começo a ver que tinha A única coisa que eu não sei, porque também depois do emocional, isso hoje em dia eu não lembro mais, é se o cara que estava lá era um segurança da farmácia ou se ele era um policial. Mas ele estava fardado. E então, armado. vamos dizer que era um segurança, né? Mas eu acho que era realmente um policial. Era um policial. Por causa do final da história, vocês vão entender. Então, ele começa a seguir a gente dentro da loja. E eu observei assim, né, pelo canto do olho, onde a gente ia, olha ele lá atrás. Tudo bem, não tinha acabado de chegar do Brasil, né, não estava nem pensando em nada, acostumado já, né, com a minha situação de certo privilégio lá no Brasil. Então, continuamos conversando, eu comprei a luva, comprei um relógio, fomos para a fila, né, tinha uma fila pequena, porque isso era à noite, umas 8h30, 9 horas da noite. Fomos para a fila e eu paguei e o tal do policial no canto só observando, né? E aí começamos a sair. No que a gente começa a sair, esse policial sai antes da gente e a farmácia tinha aquele alarme, né, que fica na porta e tinha aquele salguãozinho, né, aquele lobby que fica assim antes da porta de saída realmente. Nós passamos pelo alarme, nada tocou, ele parou nós dois e revistou os dois. Mandou a gente tirar o que tinha no bolso. Nossa, eu fiquei tão chocado que... Tem uma palavra para isso em Salvador, você ficou horrorizado. Eu fiquei completamente chocado porque eu não estava esperando, né? Não estava preparado mentalmente para isso. Né? Mas deixa eu fazer essa pergunta agora para um moreno claro. Você alguma vez foi vítima de racismo, Beto? Olha, honestamente, eu não me lembro, assim, mas já discriminado, obviamente, por ser imigrante, algumas vezes já. Agora, o que o Augusto falou aí, casos como semelhantes ao dele, eu já fiz pelo menos mais 5 ou 6 reportagens sobre isso. E eu vi uma vez uma cena na polícia de Framingham, e na rua eles prenderam grupos de pessoas, porque Framingham durante um certo tempo, tinha 2 irmãos muito anti-imigrantes que denunciavam qualquer coisa, ligavam para a polícia, e os policiais separaram as pessoas, negros de um lado presos com aquela algemazinha de plástico, de um lado e o branco do outro. Eles resolveram fazer uma segregação ali. Era um apartheid de presos, que foi, inclusive, onde eu amarrei a matéria pelo título, que era um apartheid de presos. Ele separou pela cor. E sem nenhum tipo de razão para isso. É mais ou menos... você, Mônica, você vivenciou alguma situação de preconceito racial dessa magnitude aqui? Várias vezes. Eu moro aqui há 33 anos e, para mim, o pior é ver o racismo contra as crianças negras, né? E eu me lembro de estar no mall com as minhas crianças brincando, inverno, aquele frio, a gente vai para o mall para as crianças poderem correr. E eu me lembro de alguém não gostar de meu filho, que é alto, né? De estar ali brincando no meio das crianças e querer arrumar alguma briga a respeito. Não, a idade dele. E aí foram chamar o segurança e eu deixando, porque, enfim, como eu sei das leis e dos meus direitos, e aí quando veio eu fui, sabe, eu pude fazer de tal maneira com a qual eles ficaram sem graça, né? Porque desde quando você olha, né, o tamanho da criança e pode dizer a idade? Ainda mais aqui nos Estados Unidos.
né? E geralmente as crianças negras têm, né, são um pouquinho mais altas. Mas a criança brincando ali normal, as crianças mesmo estavam bem, né? As brancas de diferentes raças. E os pais era que criaram o problema e foram chamar o segurança. E você, Rod? Você tem uma história dessa para contar? Eu tenho sim. Eu estou aqui no Canadá há 19 anos. Então você morou nos Estados Unidos? 5 meses. Sim. Visitei outras vezes como marinheiro. Nunca passei por nenhuma situação nos Estados Unidos. 5 meses é pouco tempo, aí em Miami mesmo, mas aqui no Canadá, por incrível que pareça, e por mais incrível que pareça, eu vou dizer, por eu ser gay, e eu vou dizer que eu passei por situações intrínsecas com brasileiros, entendeu? Com brasileiros. Eu já cheguei a receber propostas de trabalho de brasileiros aqui, que hoje são pessoas que são renomadas em termos em termos empresariais e que não me chegaram a oferecer oportunidade de trabalho, mas por pertencerem a certas igrejas ou a certa religião, o pastor não deixa porque ele é gay, é candomblessista, aquelas coisas. Brasileiro, não foi uma vez só, 1, 2, 3 vezes. Em compensação, quando se parte para o lado do mercado de trabalho canadense propriamente dito, eu nunca sofri preconceito. Eu sempre costumo dizer aqui para o meu companheiro, eu trabalho para brasileiro, trabalhei para brasileiro, eu não presto. O trabalho é bem feito, dá resultado pela minha formação, pela experiência, mas não dá certo. Sempre tem uma justificativa, entre aspas, para que diz que não presta, mas há resultados você atribui bons. isso ao fato de você ser gay assumido? Sim, com certeza. Em compensação, quando eu trabalho para canadense, meu trabalho é elogiado, em questão de dias. Hoje eu sou funcionário público dos Correios Canadenses. Eu estou aqui no trabalho, já vai fazer 9 meses. Quase toda semana, as minhas chefes, que são mulheres, e, por sinal, a minha chefe imediata é uma mulher negra, linda, maravilhosa, Antonieta, jamaicana, super gente boa, competentíssima. Meu filho é negro, graças a Deus. Entendeu? Então, eu sofri, sim, com brasileiros. Bom, eu quero fazer uma pausazinha rápida aqui, porque a gente começou a conversar num pique brutal, nós já estamos conversando direto e tem muita gente ligando, muitas perguntas chegando, e eu tenho a obrigação de dar um agradecimento. Olha, Daniela Castro, de Veneza, Mary Barros, Margarete Shepard, de Boston, Elisa Camilo, Marina Suzuki, do Japão, Adriana Gazola, não sei de onde, não é a Ana, é a Adriana. Do Rio Grande do Sul. Daú, do Rio Grande do Sul, Adi Daú, quem mais? Luiz Gustavo Araújo, de Nova York, Dan Costa, de São Francisco, a Mary Barros, mandando um beijo para a Sônia, a Bárbara Muraca, de Phoenix, Arizona, mandando saudações, a nossa muito querida, a nossa mascote, Anaí Pereira, que assiste todos os Batata Quente, desde a hora que eu descasco a batata até a hora que eu como. Ela vê tudo, acompanha tudo. Obrigadão, minha querida, você é um amor. A Elisa Camilo, de Santa Teresa, do Rio de Janeiro. Elisa Camilo, você deve saber quem é, hein, Mônica? Sim, é minha querida amiga. Pois tá vendo? Estamos fazendo isso aqui de encontro, ponto de encontros. A Sueli Gusti, do Japão, Ariadne Woodbridge, Ariadne querida, lá do Orange County, Los Angeles. Nereide Santa Rosa, de Orlando, Nice Gonçalves, Alberto Oliveira, Leilane Cruz, Tássia Luquezzi, Alberto Oliveira, outro Alberto Oliveira, que tem uma pergunta aqui já para o Beto. Viviane Spinelli, mandando um beijo para você, Augusto. Viviane, do Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Thaísa Luquezzi, já falei. O Abelardo Oliveira, é claro, Abelardo de Toronto, acompanhando a gente. Um beijão, Abelardo. Uma loucura. Perguntas. Então, eu vou começar com as perguntas, porque nós já estamos na segunda parte, tá? Olha, tem muito mais assunto para a gente conversar. Muito mais assunto para a gente... Arranje mais tempo. Graças a Deus. Não, a gente pode ir empurrando com a barriguinha um pouquinho. Não conta para ninguém, não. A gente vai empurrando. Olha, a pergunta é de Bárbara Muraca para, eu acredito que é para o Beto Moraes, viu? Como a gente une movimentos que geralmente não estão aliados, como o antifascismo e o antirracismo, Beto Moraes?
Como une? Como une essas duas correntes que lutam separadas, né? Lutam separadas, mas que têm objetivos muito parecidos, muito próximos, né? Porque todo mundo quer uma sociedade mais justa, mais igual. Então, se você consegue levar para a sociedade a necessidade que existe de igualdade, hoje, mais do que nunca, porque a gente está em 2021 e a gente sonhava, todo mundo sonhava quando criança, chegar nesse século com um mundo diferente. Eu imaginava que em 2020 nós íamos ter carros voando. Eu comecei dizendo isso, que às vezes eu me belisco e digo assim, meu Deus do céu, eu achava que eu ia viver no mundo dos Jetsons, que nem você, Beto. Exatamente. Pois é. E a gente hoje está vendo um policial que é pago pelo nosso dinheiro para proteger a gente, matando uma pessoa inocente com um joelho no pescoço. Mas o que faz uma pessoa ter um instinto assassino desse? Porque, venhamos, é alguma coisa que acontece naquele momento, né? É alguma coisa. Nessas duas coisas, tanto no fascismo quanto no racismo, a pessoa que antecedeu ao policial, que foi quem recebeu a nota de $20, é a prepotência de muitos, porque ele não devolveu o dinheiro para o cara e falou: essa nota é falsa, eu não posso aceitar. Não, ele chama a polícia, ele faz um alarde e a pessoa morre. Eu queria saber como é que ele se sente hoje, porque ele fez uma pessoa morrer por $20. E essa é a inautenticidade, porque seja o racismo ou o fascismo, existe também bastante do fascismo no racismo também, e vice-versa, Claro. porque não tem como sustentar uma sociedade onde alguns dos cidadãos são valorizados e outros não, somente pela cor da pele. Então, não funciona isso. Primeiro, que eu trabalhei no Citibank aqui, e quando você tem uma nota falsa, você leva lá no banco e eles trocam, porque eles não querem ser. Então, por que o chamar? Por que chamou? Para você ver como que já vai corrompendo a sociedade, né? Assim como aquela Beth, né? Karen, que ligou, falou assim, ameaçou aquele residente em Nova York, falando, ele pediu para botar o cachorro na coleira e ela falou, olha, você me deixa em paz, ficou chateada, como quem diz, quem é você para chamar minha atenção? E outra coisa, você ficar exigindo, eu vou chamar a polícia e falar que você é um preto, porque sabe que essas são palavras de ações de guerra mesmo, né? Já vem para matar, já vem para abusar, já vem para machucar, ferir, enfim, tudo mais. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu sei que todo mundo se entusiasma, mas eu tenho que fazer pergunta para todo mundo. A pergunta é muito boa, por sinal. Eu só não sei quem vai responder. Quem quiser responder, levanta o dedinho. Vamos brincar de sala de aula agora, porque qualquer um de vocês pode responder. A Adriana Gazola, lá do Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte: vocês não acham desnecessário o quebra-quebra e os saques nos protestos? Rod. Rod levantou primeiro. Vamos lá, Rod. Vai, Rod. Toda causa, todo protesto, ele é mais do que legítimo. Mas a partir do momento que você quebra uma vitrine de uma Gucci, de uma qualquer marca que seja, até de uma loja de conveniência, você passa a ser, você muda o foco da coisa. Tá certo. Como você tem razão em uma coisa, em uma questão, mas se você você perde a razão quando você... É o que, por exemplo, a Marina Suzuki do Japão pergunta à Sônia Santos. Você não acha que, se os negros querem respeito, não deveriam agir quebrando ou destruindo a cidade, porque isso diminui a empatia da população com a causa, Sônia? Com certeza. Depois eu quero falar sobre isso também, Carlos. Mas eu quero lembrar que também, mesmo os grupos organizados que promovem esses protestos... Quebra-quebra, assim. Não. Eles não podem... Está falando da organização séria. A organização séria, o quebra-quebra, eu acho que é infiltrado pelos fascistas. Obrigada, Sônia. Obrigada. Exato. O quebra-quebra está inseminado por aquele que não quer a ordem, que não quer o progresso. E que quer demonizar os protestos. A causa, exatamente. Vamos ver o que Augusto tem a falar sobre isso, Augusto. Não, era exatamente sobre isso, porque eu acho que essa pergunta já vem... assim, o racismo funciona exatamente dessa forma. Exato. Né? Da forma de que, tipo assim, a gente não consegue perceber, a gente já assume, né? A gente já entende o problema de uma forma quando realmente não é.
Então, Exato. a maneira que a pergunta foi colocada, né? Ah, você não acha que os negros estão perdendo a razão por causa do quebra-quebra? Você já está achando que realmente são os negros que estão fazendo e não estão questionando. Exatamente. Você Realmente não assume é. isso. Você Então, assume isso automaticamente. Eu acho que esse é um dos problemas mais fundamentais, né, que a gente está tendo de lidar aqui. Tem duas coisinhas que eu queria falar assim rapidamente, Fica Carlos, tranquilo, que é o pode seguinte, falar à vontade. eu acho que, na verdade, são duas coisas muito sérias. Uma é o racismo, enquanto uma estrutura, né, que foi costurada, né, e feita muito fundamentalmente com o desenvolvimento desse país. E uma outra coisa é a violência policial. A gente agora está reagindo em função da violência policial que faz parte dessa estrutura, desse malhado, costurado, entendeu? Que a gente chama de racismo estrutural, né? Mas eu estou falando isso porque eu acho importante a gente ter essa noção para poder a gente saber que o racismo a gente está vivendo todos os santos dias, né? Exato. E, inclusive, tendo de lidar com... Desculpe a pessoa que mandou aí, porque eu sei que, na verdade, quando a gente faz uma pergunta assim como essa que foi feita, a gente, para mim, o que indica é que tem um pouco de falta de consciência, que a gente chama de awareness, né? De onde está a problemática. Então, já coloca a pergunta dessa forma. Correto. Mas isso são coisas, são exatamente os tipos de... Mas eu acho que a pessoa que perguntou é simpática à causa, viu? Não, mas ela é simpática a causa. Eu não estou julgando, não, eu não estou julgando. Eu estou falando só como a forma como a pergunta foi estruturada, como traz exatamente essa falta de conscientização do problema e da problemática. Entendeu? É uma coisa que a gente... Peraí, agora você... dia. Aí você levantou uma bola importantíssima que eu tenho que colocar. Mas, não, ao contrário do que dizem, nós não estamos vivendo a era da informação. Nós estamos vivendo a era da desinformação. Fake news. Yeah. Não, e da desconstrução. É um círculo vicioso. Você tem o maior volume possível de informação que jamais teve e ninguém sabe o que fazer com isso. Porque se você não sabe pensar, você não sabe refletir, Educação. você não sabe questionar e você não reason. A palavra é reason. Como é que você pode ter bom senso se você não sabe nem o que é bom, nem o que é senso? É complicadíssimo. Mas tem mais pergunta, tem mais pergunta. Peraí. Mas, Carlos, olha só, essas pessoas viram também os vídeos de policiais brancos botando os tijolos na rua? Viram os vídeos até mesmo de uma advogada branca em Nova York que foi presa por jogar um molotov? Elas viram os vídeos dos que querem realmente enfraquecer a conversa de que temos que olhar verdadeiramente e autenticamente para o racismo? E o quanto, e se perguntar, se auto-perguntar, quão racista sou eu? Independente da raça. Todos nós. É o momento de olharmos para dentro e ver quais são as suas atitudes e o que você faz de racista. Então, às vezes, só pergunta assim, estão quebrando, isso é coisa de preto. Olha que eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta séria, pesada. Eu quero ver vocês sair delas aqui agora. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem. E o racismo do negro contra o branco? Hein, Sônia Santos? Contra os gays também. Rod Silva, você está invadindo a praia. Olha, a praia agora é de Dona Sônia Santos. Acontece o seguinte, Carlos. O preconceito é um resultado da falta de educação. No meu tempo, o professor, você escrevia uma redação baseada num texto que um professor dava para você mostrar para o professor que você entendeu o que estava sendo colocado. Hoje em dia, você lê superficialmente. E marca múltipla escolha. Entendeu? Então, como é que esses corações, como é que essas mentes podem ser trabalhadas se elas não são educadas na leitura e nos bons exemplos? Sim, mas você admite que existe preconceito do negro contra o branco? Eu não admito que sim, porque ele está cansado de levar tapa na cara. Então, ele diz, quando ele vê o branco, ele já vou me preparar, porque ele vai querer vir me dar um tapa na cara. É assim que você pensa, Mônica? Você disse que não acredita? Espera aí, Mônica. Eu também não admito, não. Vocês precisam deixar eu fazer meu trabalho.
Eu senão eu gostaria vou ser de definir o que é demitido. racismo. Calma, gostar de eu alguma perguntei, coisa, Sônia Santos racismo, concordou. Mônica diz, eu não acredito. Mônica não acredita que exista preconceito do negro contra o branco. Não, eu não falei preconceito, eu falei racismo. Racismo, desculpe, Racismo racismo. é uma imposição financeira com qualquer outra que seja a raça. Ó, É estamos uma chegando lá, hein? preconceito é outra coisa. Então, o negro em si, enquanto não tem como evitar o branco de prosperar financeiramente. Isso é racismo. E no começo nós falamos isso. Não é uma questão. A pessoa pode não gostar de preto, acabou, pronto. Não, o problema não é esse. O problema são as leis e as medidas e o abuso de poder contra a pessoa porque a pessoa é preta. Agora, a pessoa não gosta de preto, o preto não gosta do branco, gosto não se discute. Mas, Mônica, a gente está colocando uma coisa, porque o preto vê o outro preto como irmão. E, de repente, esse tipo de preto, irmão nosso, vê o branco como não sendo irmão. E aquela coisa que o Carlos falou no início, o DNA está aí provando, até numa música minha também coloquei. Rapaz, eu vou provocar hoje de noite, viu? Olha aqui. Augusto Soledade, você que é uma mente eu quero que falar respeita... ainda, viu? Não chegou a meu momento. Mas eu vou... tudo bem, então você conclua o que você queria falar, porque eu tenho uma pergunta provocativa. Não, porque você falou, eu vou da maneira que você colocou a sua pergunta, né? E o que é que você acha do preconceito do negro contra o branco? Eu não conheço esse preconceito. Qual é esse? Onde é que está esse preconceito? Onde é que Vai para a Jamaica. Vá para a África. Vá para a África. A gente Vai para a Jamaica. Aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo, Augusto. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou contra qualquer forma de preconceito. Mas já pude observar em muitas cidades, uma delas é Atlanta, uma cidade que tem talvez uma das populações negras mais ricas e também uma das populações negras mais pobres dos Estados Unidos, mas Atlanta tem seus principados de milionários negros. Você percebe que os brancos não são exatamente bem-vindos. Mas isso, para mim, é uma outra coisa, Carlos. Para mim, sim, vamos falar para o nosso público o que é isso. Isso não é preconceito, isso não é racismo, o que é isso? Isso é revanchismo? Para mim, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de uma estrutura. Racismo é uma estrutura. Sim, entendeu? Com certeza. Mas eu não consigo perceber essa estrutura feita no sentido... Do outro lado. Não consigo, não existe. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Que essa pergunta sobre o racismo do negro contra o branco já chegou aqui feita por mais de 10 pessoas. Mas isso, para mim... Então, isso está na cabeça das pessoas. Mas porque as pessoas não estão entendendo o racismo do jeito que ele é. As pessoas estão confundindo racismo com preferências, com gostar ou não gostar. Sim, o ser humano, a gente vai ter preferência em relação a várias coisas. Você pode ter uma tia que você não gosta e vai se sentir de uma determinada forma em relação até um próprio familiar. A gente está falando de racismo. O racismo é uma estrutura. Isso é importante que a gente tenha isso na cabeça, porque essa estrutura foi construída. E quando a gente chega nesse momento, o que eu acho que a posição que a gente tem de ter é não de simplesmente dizer existe o racismo reverso. Não existe o racismo reverso porque o racismo, enquanto estrutura, não foi construído ainda de uma forma reversa. Né? O que a gente precisa fazer nesse momento, só para concluir o pensamento, o que a gente precisa fazer nesse momento é pensar de forma antirracista, né? Pensar no antirracismo, é a gente destruir, né, a estrutura do racismo. É dessa forma que a gente precisa pensar. Então, a gente tem de identificar o que é o racismo para poder a gente ir desmontando essa estrutura. É um trabalho de Hércules esse aí, viu? Com certeza. Opa, mas eu preciso acalmar os ânimos, porque a batata aqui já ferveu há muito tempo. Espera aí, Rod. Eu tenho uma pergunta para Beto, de Margaret Shepard, que é vereadora eleita da cidade de Framingham, na Grande Boston, e que tem, essa cidade de Framingham, uma dos maiores ratio de população brasileira em cidades americanas. A Margaret Shepard é uma vereadora eleita e pergunta, além de votar em candidatos comprometidos com o avanço social, que ação
que ações individuais você sugere para que se possa contribuir com as mudanças? Desculpa, cara, porque quando você estava falando, entrou a voz, uma outra voz junto aqui. Você quer que eu repita a pergunta? Por favor. Isso. Além de votar em candidatos comprometidos com o avanço social, o que ações você sugere para que se possa construir essas mudanças, se possa contribuir com essas mudanças? Eu acho que, quando parte de um político, eu acho que a primeira grande ação é ele entender a sociedade que ele vive, não fazer uma política mais ampla. No dia que o político começar a fazer uma legislação para toda uma sociedade, para toda uma comunidade, e não apenas para o interesse pessoal dele, a gente já começa a avançar muito. Inclusive, a Margarete tem um trabalho muito bacana, porque ela é uma representante digna da classe imigrante. Foi muito difícil eleger um imigrante como ela. Ela foi a primeira bandeira que nós levantamos em Massachusetts, e com muita vontade. E hoje o que a gente precisa é ter mais políticos como ela, como o James Eldred, que é um senador de Massachusetts, que lutam por uma sociedade inteira, mudanças estruturais na sociedade. Agora, quando o Augusto falou da questão do racismo, esse conceito do racismo, como ele falou, você pode não gostar de um tio, só que as pessoas aprenderam, porque a gente tem uma grande legião de jovens que vão para a internet. O Humberto Eco, que era considerado o papa da comunicação, disse que a internet estava dando voz aos idiotas. E é uma verdade, a pessoa tem um celular, acha que é repórter e coloca qualquer coisa. E as pessoas tendem a acreditar em fake news, em coisas erradas, e criam um conceito diferente. Quando alguém fala, o William Vax saiu da Globo um dia, porque fala, olha, isso é coisa de preto. As pessoas foram criando os estigmas, os rótulos, para todas as coisas. A coisa de preto, é de branco, é de amarelo, é de azul. O problema é esse caráter. As pessoas têm que ver o caráter. No dia que o político trabalhar na sociedade, para que a sociedade possa ter acesso a tudo igual, ou seja, que saúde, habitação, transporte, trabalho, sejam realmente coisas que eles vão fazer e trazer para a população, vamos ter uma sociedade mais justa, e eu acredito que uma sociedade mais justa acaba com esse problema também de racismo que a gente tem. Vamos virar a página, nós temos que fazer uma viagenzinha. Eu vou começar com você, Rod. Eu tenho que abrir outra página, senão a gente não consegue chegar lá. Na sua opinião, Rod, o racismo no Brasil, por ser mais hipócrita, é pior ou melhor do que o racismo nos Estados Unidos? Se é que se pode achar alguma forma de racismo melhor? Eu diria que nos Estados Unidos ele é mais explícito, no Brasil ele é hipócrita. É como concordo contigo. Antes, eu quero dar um motumbá ao meu pai de santo, Joanes de Oxóssi, que está assistindo a gente lá em São Paulo. Motumbá ou Quearô. Não existe... Você quer que o povo não diga que você é macumbeiro. Eu sou mesmo. O racismo, em qualquer circunstância, é uma praga, é uma ferida que tem que ser cicatrizada. E, se me permites, podemos seguir, por exemplo, o que nós fazemos, o que se faz aqui no Canadá. Todas as etnias comungam do mesmo espaço. E eu acho que, no caso do Brasil, talvez seja implementar no ensino básico, fundamental, a cultura afro-brasileira, que é o nosso sangue, tá? Nós viemos da Calunga, no porão do navio negreiro. Foi uma viagem tão longa, calonga. É ou não é? Tem que começar da base, da educação, abrir a memória, a cabeça das crianças e dizer, olha, é assim, somos todos iguais perante Deus. Eu acho que na terceira década do século XXI, você julgar um ser humano pela cor, para mim, você já não é ser humano. Você não passa de um ser vivo apenas. É inaceitável. Sônia. Eu acho que o ser humano que não vê no outro, entende, o seu semelhante, é um equivocado, é um sem luz. Entende? Porque o que me dá o direito de achar que eu sou melhor do que quem? Por quê? Não, eu posso provar, diante das minhas experiências profissionais, educacionais, etc., que eu entendo umas coisas e outras um pouco melhor do que aquele que não entende daquele assunto, mas são coisas específicas, entendeu? Então, são coisas mesuráveis, né? São coisas exatamente. Mesuráveis. A questão é, uma vez eu ouvi a Madre Teresa de Calcutá, aquela baiana incrível, maravilhosa. Não,
Você quer Irmã falar de Irmã Dulce. Dulce. Irmã Dulce. Vamos Ela- retificar? Não, é porque eu Santa quero Dulce dos pobres. também, a Santa Dulce. Mas acontece o seguinte, é que como Madre Teresa de Calcutá, é isso que eu quero juntar as duas, elas não eram contra coisa nenhuma. Elas eram a favor daquilo que pudesse eliminar aquele equívoco, aquele erro, aquele atraso, aquela falta de iluminação. Eu imagino que o melhor para nós seria, primeiro, a questão da educação, como o Carlos já disse várias vezes. A outra questão é essa questão da criança, ela não nasce com racismo, ela não nasce discriminando O ninguém. racismo é incutido nas crianças. É Daí verdade. que vem a educação de Com base certeza. para isso. Educação. Então, educação, informação, ensinar as crianças a pensar, a ver o que o seu amiguinho tem de diferente de você. O que ele pode que você não pode. Você também pode. E é Dona isso. Sônia, Mas para eu estou poder observando. educar Peraí, dona Mônica. Peraí, dona Mônica. Eu ia elogiar a senhora tanto agora. Dizer que a senhora estava com uma pose assim de Madre Teresa de Calcutá, olhando para a Sônia Santos, assim, gostando do que a Sônia está falando. Aí você, pimba, pulou na caçamba do caminhão. Então vai, pula, dona Mônica, vai. Chegou na parte da educação, não tem como educar essas crianças que estão inocentemente e limpas e puras de racismo, se existe racismo nos educadores. Então, é importante, quando o colega fala a respeito do William Olha, e ele fala, aquilo foi, e não foi no ar, aquilo foi pego, e para a pessoa negra, o impacto em nós, o povo preto, quando escutamos alguém que é educado, que fala línguas, que é correspondente internacional, vira e fala isso, tinha que ser preto, e aqui em Washington DC, sabe? Então, tipo assim, ele já saiu até do Brasil, né? Então, ele já foi em tantas partes do mundo. você está falando de William Walker, né? Como é o nome dele mesmo? Que eu não sei? William Walker. Ele fala uma coisa dessa e tinha... W-A-A-K. Então, tinha alguém da produção que é preto lá. Então, é isso que não adianta querer falar que as crianças, mas os educadores são racistas e não entendem nenhum impacto que é em nós. Mas, Mônica, não me permita. Mônica, eu até concordo com você em certo ponto, mas quando eu falo de educação, eu estou falando de educação específica para aquela profissão. É específica para o policial. Vai aprender a cultivar flores também, entende? Empunhar a arma, mas vai aprender a cultivar flores, a fazer uma hortinha também. Entendeu? Vai ser professor, então o professor precisa ensinar o aluno a pensar. É uma coisa específica. Sônia, e o começo da cura é primeiro nós podermos realmente dizer que estamos doentes. Enquanto sociedade, estamos doentes. Então, aí na calada da noite em casa, na hora da jantar, aí fala, aquele preto safado, não, aí fala como o William, tinha que ser preto, está fazendo barulho, tinha que ser preto. Como é que ele lá dentro de onde ele estava podia ver quem é que estava buzinando lá fora para ele chegar e dizer, tem que ser preto? Ele não conseguia nem ver quem é que estava buzinando. E aí, quer dizer, aí ele sai da Globo e a CNN, e aí como quem fala, como se o brasileiro quisesse continuar com o direito de continuar com as piadinhas sem graças para preto. Agora não se pode mais chamar de negão, de neguinha. Gente, vocês são chatos pra caramba. Não estão entendendo o impacto do racismo na sociedade. Mônica, o que você acabou de falar é extremamente sério, extremamente importante. E só isso em si, só esse pequeno extrato do que você falou, dava um batata quente inteiro, porque é a raiz fundamental de todas as bestialidades que compõem o ser humano. A gente chega à conclusão, quer dizer, nesse capítulo nós temos mais um segmentozinho rápido aí, de que é um desafio monstruoso. Porque é um desafio milenar, é um desafio que tem raízes que vão muito além de América, de Europa, é o desafio do medo, é o desafio do desconhecido,
é o desafio da competição, porque, infelizmente, nós somos, antes de coisa, selvagens. Antes de qualquer coisa. E a civilização e a educação são camisas de força que o ser humano reage a elas o tempo todo, de tudo quanto é jeito, porque, se puder, ele não é nem civilizado, nem humano, nem educado. Ele quer farinha pouca, não é meu pirão primeiro, não. É farinha pouca, todo pirão para mim. Mas Agora não é- vamos para a rodada final, porque tem muita. Olha a carinha de Sônia querendo já prolongar esse babado aqui. A gente tem um Eu queria babado falar muito do forte aqui. ego. Eu queria Hã? falar do ego, do Sim, mas egoísmo. é o medo, é o Isso medo, é o mas, medo. meu querido, mas isso é básica da educação também. Treinamento para políticos, treinamento para policiais. Mas qualquer um pode ser presidente, não tem nem teste, não tem de como é que E é, outra não coisa, tem mostrar polígrafo, imposto o de cara não precisa, renda. não precisa saber nem se ele é alfabetizado nem nada. Qualquer um. A democracia é uma fracasso. Qualquer um pode. Imagine, você pode entregar um avião para qualquer um pilotar, evidente que não. mas você pode entregar os Estados Unidos para qualquer um mandar. Ou qualquer país. Não, acontece o seguinte, que pressupõe-se que atrás daquela cabecinha que está ali representando, a figura do presidente, tem um time de técnicos, de profissionais. Donald Trump provou que o time é o capitão do time. Ok, tira o capitão. Provou. E, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa coisa de achar que o eleitor é que manda, o eleitor vai continuar com ele, vai ficar sem ele. Isso aí pouco me importa, eu não estou falando de política aqui. Eu só estou exercitando essa crença que eu tenho de que a civilidade, a humanidade no ser humano, ela não é uma coisa nata, ela é uma coisa imposta. A civilização é uma coisa que foi criada para domar nossos instintos selvagens. Não se esqueçam, vocês, mulheres lindas e maravilhosas, que há pouco tempo atrás o rapaz chegava na beira da caverna, achava você bonitinha, dava uma porrada na sua cabeça e arrastava pelo cabelo. Não, as negras não. Elas Todos. As negras não. Vamos encerrar esse ciclo com uma questão que eu considero muito importante, que está relacionado com educação, civilidade, com tudo que vocês falaram. O que é o filho do Robson? E o papel da mídia, hein? E o Boa, papel boa. da mídia no racismo, hein? Vamos começar com você, Augustinho. Habilita seu microfone, Augustinho. Eu estou deixando em mudo porque... E o papel em casa. Meu amigo, são os grandes vilões ou são também os grandes heróis? Ou não são nenhuma coisa ou nem outra, estão querendo somente Ibope? Qual é a história? Você sabe que eu tenho um pouco de jornalismo da minha bagagem. Senhor. Pela Escola de Comunicação da UFBA. Mas... ele, na verdade, é aquela faca de dois gumes, né? Tanto pode fazer um quanto pode fazer outro. E eu estou falando isso porque, em função do que aconteceu e do meu papel, né, de ativismo e colocando várias mensagens no Facebook e outras mídias sociais, por exemplo, eu recebi de um artigo de uma revista chamada National Review, que é uma revista americana conservadora, né? E o que eles fazem, o que eles falam, o que eles falavam, eu recebi esse artigo de um americano branco que foi um dos colegas meus quando eu fui estudante de intercâmbio aqui, lá em Wisconsin, né? Então, ele mandou essa reportagem para mim. O que eles falavam na reportagem? Exatamente. Eles falavam tudo ao contrário do que a gente está falando e do que a gente está conversando. É inacreditável. Não vou entrar em detalhes porque... Não, você já disse. Eu nem quero, mas o jornalismo deles aqui, era um jornalismo ideológico e partidário. Completamente. Então, não era jornalismo, era propaganda. Exato. Era propaganda. Bom. Agora, quem pode falar bem nisso? Mônica, você tem experiência com essa coisa de mídia. Como você vê o papel da mídia nesse conflito? Olha, a arma mais poderosa que os Estados Unidos desenvolveu, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi a mídia.
o branding, todos nós que estamos aqui imigrantes sabemos que, que as vizinhanças não são como a do ET, como nós pensamos quando ainda estávamos no Brasil e pensávamos que era tudo aqui perfeito, aqueles jardins e as comunidades e as pessoas se conversando, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui no apartamento, no prédio que eu morava, você chamava o elevador abria, as pessoas olhavam para baixo porque não querem nem falar hi, good morning, hello, não querem nem se falar. Então, o branding e a mídia vem controlando exatamente a massa. E agora, com os celulares, apesar de ter aquele lado, tem sempre os opostos, né? Os excessos opostos, né? Tem muitos que começam também a jogar coisas desnecessárias, mas se achou finalmente a voz do povo. O povo começa a documentar algumas coisas, mostrar algumas coisas que antes não mostravam. Não, que antes a grande mídia filtrava somente o que lhe interessava. Exatamente. Então, a mídia a grande maioria da mídia é o vilão. É o vilão. E você concorda, Rod? Eu vou falar pela mídia canadense. Pela mídia canadense, eu discordo. Eles têm uma ética muito grande, um pudor, eles têm um polimento na informação, não buscam só o Ibope, mas a informação dentro de um conceito de respeitabilidade. Isso é reflexo da própria população que não consumiria se não fosse assim? Sim, o que eu falei, volto ao meu ponto inicial, porque isto já vem de educação inicial. Então, a sociedade ela já é educada desde os primórdios do ensino fundamental para que, quando eles chegam à fase adulta, há esta coisa por osmose, o respeito mútuo. Afinal de contas, como você bem disse, é um país de imigrante. E Toronto, por acaso, na linguagem dos indígenas, que não pode se falar em linguagem dos índios, índio aqui é politicamente incorreto, indígenas, ponto de encontro, significa isso. Então, pela mídia canadense, eu acho que ela é uma grande aliada nessa causa. Essa luta. E quantos representantes políticos pretos tem no Canadá? Representantes políticos pretos, eu não posso precisar, mas eu vou te dar um dado importantíssimo. O nosso primeiro-ministro, que foi reeleito recentemente, no primeiro mandato dele, continua até agora, o gabinete dele foi tido como o gabinete mais diverso da história. Do mundo. Primeiro, ele se preocupou em que metade do ministério fosse todo de mulheres. Ele se preocupou com composição étnica, racial, cultural, gays. Exato. Trudeau não é bobo, não. Né? Não é bobo, não. E tem até, inclusive, um representante indígena dentro do Agora, ministério. vocês precisam me ajudar, nós temos que parar as interferências agora, parar de levantar o dedinho, deixar eu conduzir o final, senão a gente não acaba nunca e o velho aqui vai ter uma síncope cardíaca. Eu não posso encerrar esse episódio da mídia sem ouvir o nosso jornalista. Beto. Olha, eu não posso concordar com isso, jamais. Eu acho que quem abriu os olhos para essas pessoas estarem nas ruas é justamente a mídia, o jornalismo sério. O Twitter não é o diário oficial, e transformar o Twitter no diário oficial. O jornalismo sério, ele faz isso aí, é um movimento que levanta as massas e mostra o que acontece no mundo, sem partido, sem lados. Só que as pessoas começaram a acreditar nas pessoas que não deveriam ter credibilidade. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso e parando para pensar um minuto e tendo uma opinião própria, ela vai tentar conseguir identificar que quando esses políticos, por exemplo, falam em fake news, é porque eles querem desmoralizar quem vai levar informação para a opinião pública. Então, óbvio que eu não posso concordar. Eu acho que nessa questão eu falei que agora não vai ter mais apartes, hein? Nessa questão do racismo, sobretudo, eu acho que quem fez o melhor papel para poder levar essas pessoas para a rua foi a imprensa. É óbvio que o papel maior é da população, da sociedade, mas foi a imprensa que mostrou todos esses atos. Você chama a imprensa tradicional ou as redes sociais? A imprensa tradicional. A rede social tem 84% do que sai lá é falso. Então, não tem como você... Esse é um dado. Você assina embaixo desse dado? Assina embaixo e o Mark Zuckerberg também, porque o próprio Facebook divulgou isso. Bom, ótimo. A única pessoa de vocês que não falou sobre esse tema, que vai ter o direito de falar, é Sônia. Olha, eu acho que a imprensa é fundamental.
sabe? Eu acho que precisa de haver a imprensa. O que precisa de haver é aquela coisa que a gente está falando sempre, o treinamento para que a ética seja preservada, para que se faça a coisa certa, custe o que custar. Está embasado tecnicamente, é comprovado. A fonte, embora a fonte não deva ser revelada, a notícia é verdadeira. Quem está apresentando tem, como o Beto diz, respeitabilidade. Então, o que seria de nós sem a imprensa? Não, não, não. Eu defendo a imprensa até a morte. Eu defendo agora, eu deixei todo mundo falar para ninguém. Eu, como jornalista há 48 anos, digo a você, ruim com a imprensa, muito pior sem ela. Muito pior sem ela. Eu, antes de fazer a despedida aqui, que eu tenho que agradecer um bocado de gente, eu vou deixar vocês preparados para fazer um encerramento grand finale, à la Broadway, tá? Eu quero que uma frase, quem falar mais de uma frase, vai entrar na minha lista negra. Numa frase, você vai dizer para esse público que está acompanhando a gente, que foram milhares de pessoas, já há 1 hora e quase meia acompanhando a gente, qual é a mensagem que vocês deixam para que eles se sintam motivados a também influenciarem, cada um individualmente, em busca de mais harmonia e de mais compreensão, para que nós possamos ter um mundo com pelo menos um pouco mais de convivência harmônica, o mínimo possível, porque nós estamos vivendo um período de ódio como eu nunca imaginei que fosse viver. Então, pense aí numa mensagenzinha, cada um no seu estilo, cada um no seu jeito, enquanto eu vou, mais uma vez, você já sabe que acompanha o Batata, ou que estão acompanhando pela primeira vez, que esse discurso é toda vez. Nós não temos condição de responder 300 perguntas, não temos condição, e nem temos condição de manter o programa 3, 4 horas no ar, senão eles nunca mais vão aceitar convite, nunca mais eles vêm, porque eles estão aqui de graça, emprestando o cérebro deles e o carinho deles para nós todos aprendermos um pouquinho mais, convivermos um pouquinho mais. Então, olha, Daniela Castro, muito obrigado. Margarete Shepard, fiz sua pergunta. Anice Gonçalves, Alberto Oliveira, Leilane Cruz, Thaisa Luquezzi, Abelardo Oliveira, Alex Colombini, lá de Boston, grande Alex, Bárbara Munaca também, o povo lá do Rio Grande do Sul, todo que ligou, a Marina Suzuki, queria tanto fazer mais perguntas suas, Tayane Brasil, o João Oliveira, que eu espero poder terminar o programa com sua mensagem, que é muito linda, João. Desculpe não ter feito suas perguntas. Enfim, muita gente mesmo, muita gente. Muito obrigado a vocês. O Milton Muranaga, também do Japão. Japão sempre, Mário Makuda, sempre o Japão nos dá uma audiência incrível, incrível, incrível. Então, nós vamos encerrar com a mensagem de cada um de vocês, no coração de quem está assistindo, porque esse é um tema, pelo menos para mim, muito emotivo. Eu tenho uma ligação afetiva com a cultura negra, sou filho de Iemanjá, com Romulu, e respeito a tradição da minha terra e a cultura da minha terra como ninguém, entendeu? Não quero ser melhor do que ninguém, mas não vejo ninguém que respeite mais do que eu respeito, e sinto uma tristeza muito grande quando eu vejo toda uma cultura, todo um povo ser espizinhado e massacrado exclusivamente pela cor da pele. É uma coisa muito trágica, muito triste. Então, essa é a mensagem que eu posso dar. Mas eu começo com a nossa estrela, Sônia Santos, e sua mensagem para quem nos ouviu nesse Batata Quente sobre racismo na América, a ferida que não cicatriza. Embora todos os caminhos levem a Deus, qualquer religião, é fundamental que esse caminho trilhe por uma rota de ética, moral e espiritualidade sincera. Muito obrigado, Sônia. Uma boa noite. Eu vou para Beto Moraes, direto de Orlando, mas ele é o cara que carimba Boston. Vamos lá, Beto. Olha, para que todo mundo abra os olhos, porque a gente está diante da polícia mais despreparada do mundo. Vida e política não é um jogo de fla-flu. Pense com a sua cabeça. A gente vai construir uma sociedade mais justa e mais igual. Obrigado pela participação. Rod Silva, de Toronto. Quem me pariu foi um ventre do navio. Quem me invadiu foi o vento no vazio. No fundo escuro de um porão,
Vou baixar no seu terreiro. Oi, parraio, machado, trovão. Eita, justiça de guerreiro. Oloruma do pé. Respeito. Só. Augusto Soledade. Vamos How ser to be anti-racist. anti-racist. É um livro? É um livro, por isso eu coloquei aqui para quem puder. Como é o nome do autor? Ibram Kendi. Ibram X. Ibram X. Kendi é o sobrenome dele. Esse é o seu... Essa é a minha sugestão. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? A gente tem falado muito sobre racismo, mas vamos entender um pouco mais o que é ser antirracista, o que é o antirracismo, e vamos buscar isso. Muito obrigado, Augusto. Sua Soledade falando direto de Gainesville, Flórida. E, finalmente, essa nossa convidada com o sorriso mais bonito do planeta, a Mônica Costa, que está falando de Washington, D.C. Eu gostaria de pedir a todos que realmente possam examinar os seus corações e tratar a cada ser humano como realmente gostaria de ser tratado, autenticamente, com carinho e amor. E se você mora nos Estados Unidos e você é uma mulher negra, por favor, cheque no nosso Instagram, do Quilomba Collective, no Instagram, né? E obrigado por quem vocês são e por amar a todos. E agora, nesse momento, principalmente os negros, e os negros americanos, e os brasileiros, e os negros, e os negros, e os negros. Não que sejamos mais importante, melhor que ninguém. É realmente para passar a régua e sermos todos seres humanos. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Sônia, Rod. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado a você que nos acompanhou desde as 8h30, horário aqui leste da costa leste dos Estados Unidos e Canadá. Amanhã nós temos um dia cheio para quem acompanha a família Focus Brasil. Nós temos a última etapa da Maratona Focus Brasil, que passa por Belo Horizonte, passa pelo sul da Flórida, passa por Milão e passa por Lisboa. Amanhã temos viagem longa durante todo o dia, a partir das 9 da manhã. Portanto, eu tenho que dormir rapidinho, senão não acordo amanhã de manhã. Um beijo, muito obrigado pela sua audiência. E o Batata Quente volta, sim, na segunda-feira, com um tema totalmente diferente. Como é que fica a arte no novo normal? Um abraço, a gente se vê na segunda-feira. Tchau. Tchau.